na Terra com a função, com a missão de promover a manifestação dos espíritos e dessa forma atrair a atenção das pessoas, mas também dos pesquisadores, cientistas, filósofos, homens de cultura, para as manifestações espirituais. Era uma forma que a espiritualidade superior achou de voltar a chamar a atenção do mundo para os fenômenos espirituais. Esses fenômenos sempre existiram na história do mundo. Aconteciam muito, né? Sempre aconteceu. Sempre. Não é prioridade agora. O mundo dos espíritos existe desde sempre. Desde a primitividade do homem, né? E na história do planeta Terra, desde as épocas mais recuadas, as primeiras religiões já se estruturaram a partir de fenômenos espirituais, mas eles não os compreendiam. O que aconteceu no século XIX com o Espiritismo foi um movimento da espiritualidade de trazer à luz da racionalidade daquela época. O positivismo, o crescimento da ciência, a partir do final do século XVIII, tomou conta da humanidade. A superstição, o misticismo e, como eles diziam, as religiões foram colocadas de lado para que a razão, a ciência, investigando o mundo, desse o norte do que é de fato o mundo. Os espíritos aproveitaram, era algo já previsto desde Jesus, eles aproveitaram para trazer os fenômenos espirituais para que eles fossem estudados. Em 1848, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, a cidade de Hydesville, 3 irmãs médiums, as irmãs Fox, estabeleceram um meio de comunicação com o mundo espiritual. Na casa delas, das irmãs Fox, e era uma família protestante, aconteciam batidas na parede. Eles chamavam de raps, a palavra em inglês, que eles acharam para essas batidas. Elas aumentavam, elas diminuíam, chamaram padre, chamaram pastor, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Até que uma das irmãs se dispôs então a conversar. Disse então: olha, você que está aí batendo. E ele chamou Senhor Pé Rachado, porque diziam que era o demônio que estava batendo, e pé rachado, traduzindo dessa forma, era um jeito de se referir ao demônio, como eles faziam. Se o senhor está aí, é o senhor que está batendo, por favor, dê uma pancada. Uma pancada se fez ouvir. A partir dali, num sistema de uma pancada para sim, 2 pancadas para não, no número exato de pancadas para cada letra do alfabeto, eles começaram a conversar com aquele que estava batendo. E ao longo do tempo, das comunicações, dessa comunicação, descobriram que quem estava batendo era um espírito chamado Charles B. Rosma. Era um comerciante, um mascate, um comerciante ambulante, que tinha passado por aquela cidade muitos anos atrás, quando morava naquela casa uma outra família. E ele foi assassinado pelo casal que morava naquela casa então, e o seu corpo foi enterrado, foi sepultado na parede. Concretaram a parede. Não havia esse concreto, mas fizeram um reboco na parede para ninguém descobrir. Cavucaram o porão da família Fox e com o tempo descobriram que realmente se encontrava lá um esqueleto com alguns utensílios de mascate. A partir de então, das Américas para a Europa, os fenômenos se multiplicaram. E na Europa aconteciam fenômenos que Kardec chamou posteriormente de efeitos físicos, mesas, pequenas mesas grandes, dos grandes salões, levantavam, levitavam, sozinhas. Dançavam ao ritmo da música, mesas pequenas batiam com o pé na mesa maior, repetindo aquela experiência das irmãs Fox e criando a comunicação por batidas. Chamou-se depois de tipitologia, essa comunicação por batidas. Percebeu-se depois que a influência dos espíritos sobre essa mesa poderia ser diferente, além do simples bater. Era um fenômeno tão comum que nos bailes de verão ou de inverno, de primavera da Europa, era comum haver um momento em que se separasse uma mesa maior ou menor para que ela obedecesse aos comandos das pessoas. Era uma diversão. Mas numa época de racionalismo, ninguém imaginou, em princípio, atribuir esses fenômenos
a entidades espirituais. Eles se puseram a estudar o que surgiria dali. Kardec chega ao estudo dos fenômenos espirituais com a notícia desses fenômenos. Dessas comunicações, alguns homens mais sérios, algumas pessoas mais sérias, viram que, além de uma mera brincadeira de salão, aquilo poderia servir para uma comunicação mais instrutiva. E faziam perguntas sobre a vida, sobre religião, sobre filosofia, sobre ciências, e as mesas respondiam, ora com pancadas, ora se movimentando de um lado para o outro, ora escrevendo. Amarraram um lápis ou uma pena de caneta tinteiro numa mesa pequena, ou numa cestinha invertida chamada cesta de bico. As pessoas botavam a ponta dos dedos nessa mesa e ela se movia sozinha, sem que uma só pessoa estivesse dando um comando específico. A mesa tomava o impulso. E quando eles tiravam a cesta com a pena ou o lápis ali amarrado, eles percebiam que havia uma escrita. Entenderam posteriormente que a mesa era só um instrumento para a mão do médium, que era a partir do impulso inconsciente da mão do médium que aquilo se escrevia. Pôs-se então a pena ou o lápis na mão do médium e o mesmo impulso que os espíritos davam à mesa passaram a dar à mão do médium, e assim ele poderia escrever. Um fenômeno que Allan Kardec posteriormente chamou de psicografia. Ora, é assim, estudando esses fenômenos, que Allan Kardec chega ao estudo dos fenômenos espirituais, com as comunicações que ele obteve, com um conjunto de comunicações que pessoas da Europa inteira começaram a mandar para ele a partir do momento que descobriram que ele estava estudando, porque Allan Kardec, de nome de nascimento Hippolyte Léon Denis Rivail, ele era um pedagogo e um homem de cultura conhecido na sua época. Ele reúne essas mensagens e vê que ali há toda uma estruturação filosófica sobre a existência. Ele faz ciência ao pesquisar o fenômeno, percebe que aquelas comunicações tinham uma dimensão filosófica e ele passa a organizar, estruturar esse conhecimento, e esse conhecimento filosófico se desdobra numa consequência moral, comportamental. É assim, a partir daí, que Allan Kardec vai reunir e trabalhar na edição de O Livro dos Espíritos, já no nosso último encontro. E nesta página do Facebook Estudando Kardec, há um link também para os vídeos daquele nosso encontro anterior. Então, depois desse estudo, ao longo da semana, os amigos poderão lá nesta página, Estudando Kardec, no Facebook, assistir aos vídeos da semana passada, cortesia do nosso Celso Tinta, para entender como nós chegamos até o dia de hoje, esse 2 de abril, e como nós vamos continuar posteriormente. Olha, a partir dali, Kardec, percebendo a grandeza daquele ensinamento, ele edita O Livro dos Espíritos. E ele o chama assim, O Livro dos Espíritos, porque este livro é o conteúdo do ensino dos Espíritos. E na introdução de O Livro dos Espíritos e do prefácio, nos prolegômenos, como ele chamou, ele explica que esse livro contém o resumo do ensino dos Espíritos. Ele contém a doutrina espírita e tudo aqui é expressão do pensamento dos Espíritos, e foi por eles supervisionado o livro, o seu lançamento, a sua edificação, a sua construção. Vamos falar isso devagar. Mas a essa altura os amigos já devem ter conseguido pegar o seu Livro dos Espíritos. Com certeza. 99% tem e feito o download. Né? Enquanto a gente dá mais um minutinho, deixa eu fazer uma chamada, que são 9 horas em ponto, Dimas. Aí você pode ligar para a gente, 2252-4705, 2252-4705, que temos 3 prêmios, agora já é tradicional ter 3 prêmios para você que liga para a gente até mais ou menos ali 9h45, 9h47, né, Celso? Aí a gente já encerra as ligações, para a gente poder fazer o sorteio. Então o livro Ser Feliz é uma Arte, de Sidney Fernandes, e 2 ingressos
para o Cine Show, deve ter o mês de abril inteirinho para poder escolher uma data, ir lá e assistir o seu filme preferido. 9h01. Vamos lá, Dimas. Continua? Se você está com seu livro, abra o livro logo no começo da folha de rosto. Na primeira apresentação que você vê de O Livro dos Espíritos, nós vemos escrito aí logo ao topo. Se você está no seu download, roda o seu mouse, baixa aí a paginazinha do PDF e você vai ver ali, Filosofia Espiritualista, logo na página de rosto do livro. Nós vamos ver logo no comecinho, não entra no livro, não passa do índice, da tábua de matérias, não. Vira uma página do livro ou duas, vem aí logo no comecinho do seu PDF, na folha de rosto do livro, Kardec coloca Filosofia Espiritualista. Ele logo define. É verdade. O que esse livro vai tratar está dentro do campo de investigação da filosofia espiritualista. E ele vai dizer, mais à frente na introdução, que espiritualista é toda pessoa ou filosofia que acredita que o homem, além do corpo, é uma outra coisa. É uma alma, é uma coisa qualquer, seja o nome que você queira dar. Alma, espírito, essência espiritual, essência inteligente. O homem não é só o corpo. Quem acredita que o homem é só o corpo material, é um materialista. Quem acredita que no homem há, além do corpo material, uma outra coisa algo qualquer, a mais, né? é espiritualista. Dentro do grande campo do espiritualismo, nós temos as diversas religiões, a filosofia da Igreja Católica, a filosofia dos cristãos protestantes, nós temos o budismo, o hinduísmo, todas as religiões e outras correntes filosóficas, como a de Platão, por exemplo, que é uma filosofia dualista, matéria e outra coisa, e espírito, e mente, e ideia. Ora, de cara, ele já coloca, ele situou o que está aqui, está dentro da filosofia espiritualista. E ele só coloca assim no topo da página, filosofia espiritualista. Ali Simples. você entende. Simples. Para você que estuda, já entende. Isso aqui está dentro da filosofia espiritualista. E ele coloca o Livro dos Espíritos e traz como apresentação subtítulo Princípios da Doutrina Espírita. Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Olha quanta coisa esse livro vai trazer. Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Allan Kardec, ele é o coordenador. Olha a função de Kardec. Ele é o coordenador de todo esse estudo e é o codificador. Colocar na forma de código, uma estrutura lógica. Esse conhecimento dos espíritos. É assim que o Livro dos Espíritos é apresentado e só da folha de rosto você já tem um mundo de informações. Mas vamos seguir adiante. Pequeno, bem pequenininho, já pequeno. Ele define Ele um abre. objeto. O que ele vai estudar? Ele vai estudar a imortalidade da alma. Ele vai estudar a natureza dos espíritos. O que é essa coisa chamada espírito? Quantas perguntas a humanidade já se fez sobre tudo isso aí que está sendo Exato. dito, né? Existe alguma coisa em nós além do corpo? O que é essa coisa? Onde ela se encontra? Ela se relaciona conosco? Já na Bíblia, no Deuteronômio, lá nos primeiros livros da Bíblia, existia o que seria uma proibição de Moisés, Sim. a evocação dos mortos. Sim, verdade. Se Moisés proibiu a evocação dos mortos, é que era possível evocar os mortos. Tem um estudo que eu falei muito sobre isso, né? Não tem jeito, ninguém proíbe O que ninguém- não existe. não existe. Exato. O que você proibiu foi a falta de coordenação, de responsabilidade, da maneira como estava sendo feito. Porque o próprio Moisés se comunicava com o alto. O que acontece Claro, com é certeza. que a Bíblia foi escrita, os livros de Moisés foram escritos, ou dessa forma são apresentados, como escritos após a saída do povo hebreu do Egito. Tanto que nós temos, depois do Gênesis, na Bíblia, o livro do Êxodo,
onde mostra a saída do povo hebreu do cativeiro no Egito. Tem o filme Os 10 Mandamentos, passou a novela Os 10 Mandamentos, e essa história já é bastante contada. Verdade. Olha, no cativeiro, que durou alguns séculos, do povo hebreu no Egito, eles aprenderam. Daquele grupo hebreu, né? Porque o povo hebreu, ele estava espalhado, né? Na verdade, se nós fôssemos estudar um pouco mais as origens do povo hebreu, nós chegaríamos a uma conclusão que o povo hebreu foi construído a partir de algumas tribos mais antigas. Mas isso não é o momento. Não é o caso. Não é o estudo de hoje. Exato. O que acontece? Eles tiveram contato no Egito com essa possibilidade, com esse fenômeno de se fazer pergunta aos mortos, aos falecidos, aos espíritos que estão no outro mundo. Moisés fez a proibição e não é nossa intenção hoje estudar, segundo a visão espírita, o porquê dele ter feito essa proibição. O fato é que isso ocorria e ele julgou melhor que isso não ocorresse mais. Por que ele fez? Há uma explicação espírita, além da explicação natural dos nossos irmãos católicos ou protestantes, evangélicos. Não nos importa isso hoje. Importa que o Espiritismo veio trazer uma investigação mais racional do fenômeno, a fim de explicar o fenômeno e dele aurir conhecimentos que os homens vivos, os homens encarnados, não tinham. Exato, é uma visão, e isso que é interessante, porque é um livro que tem uma visão, vamos dizer assim para os nossos ouvintes, do lado de lá. Sim, e sim. Não do lado de cá. Filósofos e membros religiosos do passado falaram sobre o que poderia ou não existir, se existe um lado de lá e o que poderia existir. Mas é a visão de uma pessoa que está aqui entre nós, é o pensamento dela, é a crença dela, mas sem uma demonstração. Falava de algo que não via, Exato. que não vivia, Exato. Que não experienciava. Quando os espíritos vêm trazer seus ensinos, são as almas dos desencarnados que estão no mundo dos espíritos, vivendo o mundo dos espíritos, trazendo para nós essa informação. É uma informação clara. E é aí que entra o diferencial do estudo do espiritismo em relação a isso. O fato de que é a revelação dos espíritos, de quem está do lado de lá, e não está submetido a essas ilusões da matéria, às dificuldades que o corpo material oferece para entender a vida. Os nossos 5 sentidos são limitantes. Eles não nos deixam perceber, adentrar outros aspectos da humanidade que não o puramente material. Quando os espíritos, seres separados do corpo físico, porque desencarnados, oferecem esse estudo, são espíritos livres, em plena posse de suas capacidades intelectuais e suas percepções espirituais para trazer a nós esse ensinamento. Kardec começa o Livro dos Espíritos com uma introdução. Mas, diferentemente de outras obras, onde você tem uma introdução como uma apresentação ao livro, Kardec não faz a apresentação do livro, ele faz uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Se você virar mais uma página, descer mais uma página do seu PDF, vai ver o sumário, o índice, a tábua de matérias. Tem uma introdução, é o primeiro trabalho kardeciano, uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Não é ao livro, mas é ao estudo de toda a doutrina. Olha, esse trabalho, essa visão didática de O Livro dos Espíritos, repetimos o que já dissemos um pouco antes, que se deve aos esforços de mais de 20 anos do professor Cosme Massi. O professor Cosme Massi é tririense, foi professor do Colégio Rui Barbosa. Foi, professor Cosme. Sim, dava aula de física. Está lá no Sul agora, né? Sim, agora ele está radicado lá no Paraná, viaja pelo Brasil inteiro e, se não me engano, nesse momento, ele está fazendo uma turnê de palestras pela Europa para comemorar os 160 anos de O Livro dos Espíritos. Matemático, fantástico, né? Sim, é um mestre e doutor em lógica e filosofia da ciência, um homem de estudo aprofundado, e ele se debruçou para tentar entender esse trabalho de Allan Kardec. Logo depois da introdução, e
vamos só fazer um comentário sobre isso. No que seria uma espécie de prefácio, o Kardec chamou de prolegômenos, está aí no seu livro. Logo no 6º parágrafo, se você for aos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, olha a tábua de matérias, vê o número da página, roda o seu PDF, aos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 6º parágrafo. Kardec, ou os Espíritos, escrevem assim: este livro é o repositório de seus ensinos, dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Mas ele termina dizendo assim: só a ordem e a distribuição metódica das matérias, olha só a ordem de apresentação e a distribuição metódica, diríamos hoje com uma outra palavra, didática, isso aí, das matérias, é que constituem o trabalho daquele que recebeu a missão de os organizar. O que parece simples, né? Estabelecer a ordem, verdade? Não é tão simples. Não é só colher informação, né? Não. Há toda uma visão didática conceitual de Allan Kardec por trás dessa divisão. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Por que 4 partes? Cada uma dessas partes tem um número certo de capítulos. Por que esse número certo de capítulos? Tudo isso tem uma visão metodológica, didática, de apresentação desses ensinos, numa ordem profundamente lógica. O professor Cosme se debruçou sobre isso e tentou chegar a uma conclusão de qual poderia ter sido uma intenção de Allan Kardec. Ele mesmo, em seus trabalhos, ele confessa: não temos certezas que foi isso que Kardec pensou. Mas é uma proposta. Mas a proposta do professor Cosme é profundamente lógica. E se não foi assim que Kardec fez, a interpretação que ele faz é muito construtiva. E se Kardec pensou ainda melhor, eu fico imaginando a estatura intelectual deste homem, Allan Kardec, para poder estruturar dessa forma. Mas hoje nós vamos passar uma geral, como se diz no popular, sobre o Livro dos Espíritos. Vamos dar uma geral, há uma comemoração, desculpa fazer um parênteses, há uma comemoração aqui Continua. Os amigos que estão assistindo pela internet estão vendo o Marquinhos levantar os braços aqui. Não foi gol do Flamengo, Vasco não levantaria o braço para esse gol do Flamengo. Ele desenterrou aqui o programa do computador. Você vê que o Marquinhos não comemoraria o gol do Flamengo. Não, de maneira... Você vê que ele está encarnado porque não é perfeito. Senão ele comemoraria o gol do Flamengo. Mas é porque havia um problema técnico, estava dando muito trabalho. Desde de manhã cedo que eu tô aqui igual o macaquinho que namora girafa. Dá um beijinho, ela corre, pega na mãozinha na partida, sobe de novo. Aí o Paulinho deu um help no palco que tinha dado aqui, que nós conseguimos resolver. Os ouvintes não estavam notando, né? Mas a gente estava aqui numa correria. Os ouvintes não notavam e tentou-se não demonstrar para quem está assistindo as imagens pela internet. Mas o Marquinhos fez uma comemoração de gol aqui que tinha que explicar para os nossos internautas. Bom, nós vamos fazer uma visão geral. Na tábua de matérias você vê a introdução. Essa introdução de O Livro dos Espíritos, ela é composta de 17 itens. 17 itens. Desses 17 itens, sugiro que agora os meus amigos rapidamente abram no comecinho da introdução ao estudo da doutrina espírita. Girem aí o seu PDF, abram seus livros da introdução ao estudo da doutrina espírita. O professor Cosme, analisando a estrutura da introdução, percebeu que os itens 1 e 2 dessa introdução, Kardec faz uma explicação do significado de alguns termos, a terminologia. Porque uma ciência nova traz termos novos ou dá significado novo a algumas palavras que já eram usadas. E para você entender a ciência no pensamento puro dessa ciência, é preciso entender especificamente o significado dos seus termos. E nos itens 1 e 2 da introdução é exatamente isso que Allan Kardec vai fazer. Nos itens 3 a 5,
ele vai fazer uma explanação sobre a série progressiva dos fenômenos. Ele vai mostrar, olha, esses foram os fenômenos que vieram se apresentando nos últimos anos e que nós vamos estudar e de onde nós vamos retirar conclusões. No item 6, depois de fazer um estudo sobre a terminologia, os termos, os vocábulos específicos, o jargão, por assim dizer, da doutrina espírita, ele expõe a sucessão dos fenômenos que foram estudados e são objeto do estudo da ciência espírita, e no item 6 ele faz um resumo dos princípios da doutrina. Ele diz, olha, essas palavras significam isso, esses foram os fenômenos a partir do qual nós estudamos, e esse é o resumo do ensinamento dos espíritos. Porque do item 7 ao item 17º, Allan Kardec vai refutar algumas objeções. Mesmo antes do lançamento do Livro dos Espíritos, algumas ideias decorrentes desse estudo eram discutidas no meio acadêmico europeu, norte-americano. E Kardec, antes de o Livro dos Espíritos, propriamente dito, do conteúdo das matérias, ele vai discutir algumas objeções, algumas críticas feitas. Esse estudo sobre as objeções daquela época é válido até hoje, porque ainda se continua a fazer objeções ao estudo do ensinamento dos espíritos. Nessa introdução, Kardec procura, de uma maneira muito lógica e consistente, como um homem de ciências, dizer, olha, vamos estudar? Vamos estudar. Essas são algumas palavras que nós vamos dar um significado especial, para vocês entenderem como nós vamos expor. Esses são os fenômenos que nós estudamos. Esse é o resumo da doutrina. E ele precisa fazer esse resumo porque ele vai refutar, ele vai responder às críticas que eram feitas com base nesses princípios. Com isso, ele tinha por objetivo aclarar as suas ideias. Bom, você entende agora o que nós estamos estudando, você compreende o nosso vocabulário, você entende o que foram os fenômenos que foram estudados. Essas são algumas críticas e eu estou apresentando resposta a essas críticas. Agora a sua mente está preparada, ainda que você não esteja ainda convencido daquilo que nós vamos fazer, mas você já está preparado para estudar o ensinamento dos Espíritos. Por isso essa introdução não é ao livro, mas é ao estudo da doutrina. É muito mais amplo. Toda a doutrina espírita e os livros que se seguiriam depois é preparar as mentes para um estudo muito sério, levado a efeito por homens de filosofia, de ciência, por homens sérios, por pessoas, nós referimos homens e mulheres, por pessoas sérias. Isso é importante. Isso não é brincadeira. Isso é um estudo. Demanda um exercício de intelectualidade sobre isso. Esse é o estudo, essa é a introdução de Livro dos Espíritos. Não vamos, nesse momento, fazer um estudo de item a item. Estamos fazendo uma visão geral. E só antes de permitir, me dá um minutinho para explicar os prolegômenos. As pessoas não leem prefácio de livro. Não. Não, vão direto para a estrutura. Os prolegômenos eles formam um prefácio muito interessante. A leitura deles, depois da introdução ao estudo, vai te permitir situar na ambiência dos estudos. É onde ele vai dizer por que esses ensinamentos vieram, é onde ele vai dizer que eles são fruto dos espíritos, é onde ele vai mostrar que o trabalho dele é de organizador didático metódico, embora na prática ele fez muito mais do que isso, preparando o teu espírito, a tua mente, para a profundidade do que vai entrar. Mas antes de passar essas 4 partes, ao nosso Marcos. 9 horas e 20 minutos, você está ligado aqui ao vivo no programa Luz do Espiritismo, aqui no 87,7 FM, hoje com Dimas Matos, dando aquela esplanada, começando lá no princípio do Livro dos Espíritos, né? Da primeira página, virou para a capa, ele está começando dando ali. E você pode ligar para a gente, 2252-4705, 2252-4705, tem 3 prêmios para você hoje, o livro
Ser Feliz é uma arte do Sidney Fernandes. Vou dar uma palhinha do livro agora para você. E 2 ingressos para o Cine Show. Você vai ter o mês de abril inteiro, tá? Em maio, para poder escolher um dia, ir lá e assistir o seu filme de graça com ingresso, tá? Do Cine Show. Vou falar rapidinho desse livro de hoje, tá? Porque, por exemplo, tem um dos capítulos dele, Recados da Espiritualidade, que fala do livro dos Espíritos. É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. O livro dos Espíritos, questão 495, tá? E conta uma história aqui com relação a este capítulo. Então, você adquirindo, você ligando e ganhando esse livro, Ser Feliz é uma Arte, vai também estar estudando um pouquinho do livro dos Espíritos. Então, liga pra gente, 2252-4705, 2252-4705, tem o livro e tem também 2 ingressos para o Cine Show. É isso aí, gente. Salsito, alguma pergunta? Não? Não, ainda não? Tá? Então vamos lá. Dimas, pode continuar. Vamos continuar. Vamos nós. E nós não vamos passar, por enquanto, do sumário, do índice do Livro dos Espíritos. Tá pensando que vai estudar o Livro dos Espíritos todo hoje? Não. Tá pensando que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos o resto do ano? Aqui no programa não dá tempo. Não. Mas nós vamos colocar algumas visões, nós vamos apresentar uma visão bastante geral de O Livro dos Espíritos, que vai facilitar o estudo pessoal. E não se esqueçam, no Facebook, a partir de hoje, nós temos uma página específica, da nossa equipe de trabalhos. A página chama-se Estudando Kardec. Vai no Facebook, procure a página Estudando Kardec. Ali nós vamos concentrar os nossos estudos sobre Allan Kardec a partir de hoje. A partir dos programas que fizermos aqui, podemos responder dúvidas sobre as matérias veiculadas e os amigos poderão interagir conosco, com a nossa equipe de trabalhos, a partir dessa página. Lembrando, o que nós estamos expondo hoje, essa visão didática de O Livro dos Espíritos, é um trabalho. Faço questão de reiterar os créditos autorais, porque é um trabalho de vulto do professor Cosme Massi, há mais de 20 anos se debruçando sobre as obras de Allan Kardec e meditando longamente sobre qual seria uma possível visão didática, uma possível estruturação didática, um pensamento guia para a composição de O Livro dos Espíritos. Ele diz, foi isso que Kardec pensou? Não sabemos. Mas apresentamos o fruto dessas décadas de estudo. Porque esse trabalho tem uma relevância enorme. Porque esse trabalho tem uma originalidade toda especial no estudo do Espiritismo. Fazemos questão de conferir os créditos ao professor Cosme Massi. Admiramos muito o trabalho que ele faz. Meu professor. Tive esse privilégio, Rui Barbosa, de estudar com ele. Eu não estudei física com ele, mas com ele eu aprendi espiritismo. Foi muito maravilha. De fato. Eu já vi palestras dele na Comércio. Sim. Eu conheci o Cosme quando ele ainda não tinha começado esse trabalho, ainda morava em Três Rios, ele residia... Ainda tinha cabelo na cabeça. Detalhe que o Marcos... Eu não peguei essa fase, não. Agora... Esse detalhe que o Marcos faz questão de contar, o que importa, como diz o professor Leandro Carnal, não é o que está acima da cabeça, mas é o que está dentro dela, né? Tá certo. Você já o tempo que quantos anos? Conhecemos ainda muito, quando era muito jovem, professor Cosme, já dedicado ao estudo da doutrina, ele nos recebeu em sua casa, nos ensinou como olhar o Espiritismo e devemos isso a ele até hoje. O que nós somos em termos de critério de estudo da doutrina espírita, boa parte disso se deve às influências do professor Cosme na nossa formação na juventude, e eu sou muito grato e vou ser grato a ele por toda a minha existência. Bom, continuamos. Kardec estruturou o Livro dos Espíritos em 4 partes, em 4 grandes partes. Não passem em O Livro dos Espíritos, que deve estar na sua mão, ou no seu tablet, ou no seu computador, na página Estudando Kardec no Facebook. Tem um link para download, se você não tiver o Livro dos Espíritos. No sumário, nós vemos as 4 partes, não vamos passar do sumário. A primeira parte Kardec chamou das causas primárias.
A segunda parte ele chamou do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Em algumas traduções está do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. A tradução pode ser um pouquinho diferente, muda uma palavra ou outra, mas o significado é exatamente o mesmo. A terceira parte chama das leis morais. Exato. E a quarta parte chama das esperanças e consolações. Por que Kardec dividiu o livro dos Espíritos em 4 partes? Por que exatamente essas partes? Antes de olhar a estrutura de cada uma delas, se é que vamos conseguir fazer hoje, vamos dar uma olhada nessa composição quaternária, nessa divisão em 4 partes. Os estudos do professor Cosme, e ele assim nos apresenta, ele fala o seguinte: é a visão de um homem de ciência. É a visão de alguém que dá uma estrutura lógica, ordenada. Na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, Kardec se expressa que a doutrina espírita apresenta estudos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Ou seja, quando um homem de ciências vai apresentar uma ciência, e o professor Cosme, que é um mestre e doutor em filosofia da ciência e lógica, ele faz questão de chamar, olha, fazer ciência é diferente. Fazer ciência é pesquisar fenômenos. E você não sabe onde você vai chegar. Quando você começa a investigar fenômenos, você não sabe o que vai descobrir, onde isso vai dar, quanto tempo isso vai tomar. Só num momento posterior, quando você já tem os primeiros resultados das investigações e um mínimo suficiente para compor uma base, só aí você tem condições de apresentá-la. Fazer ciência é muito complexo. Não tem como fazer uma abordagem, embora existam métodos previamente definidos. Você não sabe no que vai dar. A partir dos primeiros resultados, quando atingir um número mínimo suficiente, é que você chega lá. Então foi preciso que Kardec estudasse os primeiros anos, chegasse à conclusão. A primeira edição de O Livro dos Espíritos não tinha 4 partes. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, e foi lançada em 18 de abril de 1857, ela tinha 501 itens e estava dividida em 3 partes. Kardec estudou e organizou por mais 3 anos, até que em 1860, em março de 1860, ele chegou à forma definitiva de O Livro dos Espíritos. Olha, ele lançou a primeira edição em abril de 1857, por isso comemoramos 160 anos, tinha 501 itens e 3 partes. Em março de 1860, esse livro tinha 1018 itens, pulou de 501 para 1018, e das 3 partes, ele estabeleceu-se em 4 partes. Kardec teve tempo antes de lançar a primeira edição, uma edição piloto, uma edição para provocar o estudo das pessoas. A partir daí, essas pessoas, a contribuição dessas pessoas, fez com que Kardec desenvolvesse os seus estudos para chegar na edição definitiva em março de 1860. O que nós temos hoje, o que nós estudamos hoje, é a tradução dessa edição definitiva de março de 1860. Nas 4 partes. Por que 4? Bom, em primeiro lugar, assim nos ensina o professor Cosme, Kardec precisava definir o objeto de investigação. O objeto de investigação. Essa ciência está tratando do quê? A primeira parte, das causas primárias. Das causas primárias, Kardec vai definir os elementos principais sobre os quais deve ser lançada a base da investigação. Ele começa estudando Deus. É o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, na primeira parte. Olha, no começo de tudo, nós temos que entender que Deus existe. E nos dá ligeiras observações, os Espíritos nos dão ligeiras observações sobre Deus. Dimas, por que ligeiras?
Porque Deus é tão acima da nossa mentalidade Só ligeiro mesmo. que só sendo muito ligeiro nós não conseguimos entendê-lo. Mas não vamos estudar o conteúdo hoje. Ele estuda Deus. De Deus, o princípio de tudo, a pergunta número 1, o que é Deus? Os Espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou causa primeira de todas as coisas, depende da tradução. De Deus partem elementos gerais do universo, espírito e matéria, o elemento inteligente e o elemento material. Esse é o segundo capítulo da primeira parte. Ele está definindo o objeto de estudo dessa ciência nova. Deus, causas primárias, os primeiros elementos, o fundamento, aquilo que mais básico nós temos que saber para entender essa ciência. A origem, né? A origem, mas principalmente os elementos fundamentais para se entender essa ciência. As causas primárias. Deus, a causa primária de todas as coisas. Espírito e matéria, o elemento inteligente e o elemento material, a partir do qual tudo se estrutura no universo. Ora, se você tem Deus, a causa primária, o elemento inteligente e o elemento material, tudo que existe no universo parte daí, desses três: Deus, Espírito e matéria. Tudo o que há no universo começa na compreensão de Deus, Espírito e matéria. Princípio inteligente, princípio material. Ora, posto a causa primária, Deus, postos os elementos gerais do universo, Espírito e matéria, nós temos condições de entender o que foi feito, a criação. Se o primeiro capítulo é Deus, se o segundo capítulo é dos elementos gerais do universo, o terceiro capítulo estuda então a criação. E é o terceiro capítulo da criação. Ora, postas as causas primárias, Deus, Espírito e matéria, Deus, Espírito e matéria nos dão a criação. E vamos tentar entender o universo, a criação, de onde promana tudo, quem somos nós, de onde viemos, respondendo as grandes perguntas que a filosofia faz há mais de 2000 anos. O terceiro capítulo de O Livro dos Espíritos é da criação. É lógico. Kardec começa a definir o objeto na primeira parte, das causas primárias. Estudando as causas primárias, a causa primária por excelência, Deus. O primeiro capítulo da primeira parte. De Deus, Espírito e matéria, os elementos gerais do universo. Ora, Deus, Espírito e matéria, sabendo então quais são, a reunião deles nos dão base para entender a criação. O que Deus fez. A criação. Da criação. É o terceiro capítulo. E dentro da criação, há uma categoria especial, onde se faz a interação entre espírito e matéria, dando origem aos seres vivos. É o quarto capítulo. Quarto capítulo do princípio vital. Aquilo que faz com que a matéria bruta tome um dinamismo e se considere vivo. Que é a primeira criação da matéria bruta. Eu não vou falar que é a primeira criação da matéria bruta, que esse é um problema filosófico profundo, e eu faço essa observação, Marcos, porque a partir de agora, nós estamos estudando já com um rigor metodológico. A primeira criação foi da matéria bruta, ou seja, Deus é a causa primária, então Deus existia. A primeira criação foi a matéria bruta? Nós não sabemos. Foi o princípio inteligente? Nós não sabemos. Eles foram criados ao mesmo tempo? É questão para se estudar a primeira parte do Livro dos Espíritos. E é uma pergunta muito mais complexa, sem querer dar nó na cabeça de ninguém, mas só para atiçar a curiosidade. Vou perguntar, temos aqui agora na nossa sala de aula, o Marcos, o Vitor e o Celso. Vou lhes perguntar, Deus veio antes da matéria, antes do princípio material, ou Deus existe junto com o princípio material? Não, isso é uma pergunta. Quando você vai estudar Deus,
Isso é uma pergunta que, se você pegar e colocar e jogar para a plateia, pira todo mundo. Eu não estou perguntando para a plateia, Marcos, eu te botei contra a parede. Não, porque eu também, muitas das vezes eu faço essa explanação e pergunto, se a gente for querer entender Deus, pira todo mundo. Ninguém consegue entender Deus. Como que ele pode ter criado isso e existido antes? O problema é exatamente esse. Ninguém... Se você fala assim, não, primeiro você tinha vai Deus... ficar o dia inteiro pensando... O dia inteiro não, os próximos milênios. Os próximos milênios. Não, eu digo só o dia inteiro. E depois você desiste de pensar na questão. Aí você desiste. Você vai ficar andando em círculos. Ou vai para a clínica de repouso. Ou vai para a clínica de repouso. Então, por isso que até que é Deus, que é causa primária, olha, coisas, ponto. Esse problema, essa pergunta que eu faço para motivar aqui o nosso debate, é um problema filosófico muito antigo. Por quê? Porque é um problema. Seria muito fácil dizer, não, primeiro existiu Deus, depois ele criou a matéria. Então, o que Deus fazia antes da matéria ser criada? Exatamente. Não se pode admitir que a inteligência suprema tenha ficado lá, se ele tivesse braços, né, que era imaterial, braços cruzados. Não. Quanto tempo, quantos anos, quantos milênios, quantos Mas séculos? se a matéria não foi criada depois, ela foi criada junto com Deus. Aliás, Deus foi criado. Pois é. Ou ele já é o criador sem ter sido criado. Exato. Como que acontece Aí isso? vamos dar nó na matéria. Esse é o nó. Vamos matar neurônios. Não. O que acontece? A gente não pode admitir de antes. O filósofo e pai da igreja Santo Agostinho, já no século III, IV da nossa era, ele investigou, ele pensou nisso. E ele ficou num mato sem cachorro. Mas fica. Como sair disso? Filósofo, erudito, Santo Agostinho, falava, meu Deus. Meu Deus. Pode falar. Responde para mim. A matéria existe desde o começo, e o que Deus fazia antes? Nada. Ele não chegou a uma conclusão, mas teve uma saída muito inteligente. Ele chegou à conclusão, uma saída muito filosófica, assim, peraí, antes de ter matéria, não tinham a sucessão dos acontecimentos, dos fenômenos, o que nós chamamos de tempo. Então, se antes da matéria não tinha tempo, você não pode falar que tinha um antes. Olha. Antes ou depois é um conceito temporal. Qual evento veio primeiro ou qual evento veio depois? É um conceito temporal. Só que antes da matéria, que é o que muda, que é mutável, que é transitório, que se transforma, não tinha sucessão de eventos. Então não tinha tempo. Se não tinha tempo, não pode falar em antes ou depois. É como se dissesse, não tenho a menor ideia, mas vou dar uma resposta boa para vocês. Não tinha tempo, não tinha antes. Então o que tinha antes? Mas não tinha antes. Não tinha antes, não existia o antes. Mas isso é coisa de filósofo. Uma boa saída, gostei, Dimas. Mas é coisa de filósofo. Mas então agora eu não vou dar um refresco, o pessoal já tá com a cabeça. Pra refrescar, liga pra gente, né, Celso? 2252-4705, 2252-4705. Mas daqui a 12 minutos a gente está fazendo sorteio, então não deixa para ligar na última hora não. O Celso está ali preparado para receber o seu telefonema. Nós temos o livro aqui, Ser Feliz é uma Arte, do Sidney Fernandes. Fala um pouquinho também, tem uma história aqui do Livro dos Espíritos e 2 ingressos para o Cine Show. Liga pra gente, 2252-4705, são 9h39. Vamos lá, Dimas, nós temos mais 10 minutos de programa. Sim. Eu fiz esse pensamento explicando, conforme o professor Cosme Márcio, uma proposta inteligentíssima, da estruturação de O Livro dos Espíritos, para que nós tenhamos uma ideia da dimensão que esse estudo pode tomar. Verdade. Definindo o objeto, começando na parte primeira das causas primárias. Bom, a causa primária por excelência é Deus. Depois, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria. Juntando tudo isso, nós temos a obra da criação. Aí vem o 3º capítulo da criação. E dentro dessa criação, uma categoria especial, que é aquela onde a matéria toma uma situação especial e característica de vida, os seres vivos, é onde o princípio inteligente vai interagir com a matéria. Então Kardec estuda no capítulo 4 do princípio vital. Tá vendo como tem uma estruturação lógica? Essa visão do professor Cosme, ainda que não tenha sido a de Kardec, é muito boa. Muito boa. Muito boa. E eu tenho tentado estudar junto com ele isso já faz bastante tempo, é muito boa. Mas dentro dessa estruturação, e nós não vamos hoje especificar as outras partes,
como nós fizemos com a parte primeira, foi uma palhinha, um aperitivo para o que pode ser. A parte segunda de O Livro dos Espíritos trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Por quê? Se ele definiu os elementos gerais do universo, é uma coisa mais ampla, agora ele vai definir especificamente o objeto de estudo. Se antes era uma definição de objeto em sentido geral, das causas primárias, agora ele vai fazer uma definição específica do objeto do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ou seja, aquilo que nós não temos condições de acessar com os nossos sentidos e que vai compor a base dos fenômenos a serem investigados. Não vamos descer a estrutura da segunda parte hoje, mas nas duas primeiras partes, ele está definindo o objeto de estudo, os espíritos, suas relações com o mundo corporal. É a primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos tem 11 capítulos. O professor Cosme propôs uma visão didática para isso, mas não vai ser abordada hoje. O importante é que saibamos que a primeira são as causas primárias, é o objeto em sentido geral. A segunda parte é o objeto de estudo em sentido específico, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde ele vai estudar os espíritos, sua natureza e suas relações com o mundo corporal, como ele tinha colocado na folha de rosto. Muito bom. E continuando, olha, se ele já colocou o objeto de investigação, as causas primárias, geral, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, específica, quais são as consequências disso? As consequências científicas e filosóficas disso. Aí vem as duas outras partes. E ele vai fazer, então, na terceira parte, das leis morais. Com essa visão do que são os elementos gerais do universo, do que é a natureza dos espíritos e como são as relações dos espíritos com o mundo, o que isso afeta o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa visão de mundo. Eu gosto de usar a palavra cosmovisão, visão de mundo. Quais são as consequências éticas e comportamentais? É a terceira parte das leis morais. É como se alguém perguntasse, tá, estudamos tudo isso, objeto, geral e específico. Sabemos que somos influenciados. O que isso interessa? O que vai... Isso que vai mudar na minha vida? Refletir na minha vida. Exato, o que vai refletir na minha vida? Saber das causas primárias, saber do mundo espírito ou mundo dos espíritos, o que isso muda para mim, o que isso significa para mim, o que esse conhecimento contribui para a humanidade, além de ser mera especulação, ou melhor, mero estudo. Essa interação entre esses mundos, né? Isso que vai mexer comigo, isso aí. Exatamente, na minha vida. Porque eu não quero só ficar brincando de intelectualidade. O que isso muda para mim? Aí vem a terceira parte, das leis morais. Kardec mostra a consequência desse conhecimento para a conduta, para a visão de mundo das pessoas. O que muda na nossa vida? Das leis morais. É a terceira parte do Livro dos Espíritos. E ele vai concluir ainda, como consequência desse conhecimento, e que responde a anseios da humanidade. Tá, eu tenho os elementos gerais. Você definiu, senhor Kardec, o objeto geral na primeira parte de O Livro dos Espíritos, o objeto específico das suas investigações na segunda parte. Eu vi as consequências éticas e morais, as leis morais, na terceira parte. E qual o futuro para mim, sabendo disso? O que isso vai trazer no meu futuro? Aí vem a quarta parte, das esperanças e consolações. O porvir da humanidade, como ele já havia dito lá naquela folha de rosto e comentávamos, a vida futura e o porvir da humanidade. E ele vai estudar as consequências no que virá, seja no mundo material, o primeiro capítulo das penas e gozos terrestres, o primeiro capítulo da quarta parte, e as consequências lá no mundo espiritual das penas e gozos futuros. Olha, ele define o objeto geral na primeira parte das causas primárias, o objeto específico na segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, as consequências éticas, comportamentais, morais na terceira parte das leis morais,
E onde isso pode nos levar na quarta parte das esperanças e consolações. Olha, esse pensamento, essa visão proposta pelo professor Cosme é fantástica. E dá uma compreensão muito profunda. E olha que nem passamos da introdução, do sumário. Nem chegamos na introdução, está no sumário, no índice ainda do livro. Só para destacar que quando vem falar das leis morais, que ele vai falar em conservação e destruição. Então, nas leis morais, ele vai dizer, né, porque o que isso vai influenciar na minha vida? Ele vai falar, olha, você pode ou te levar à destruição, ou te levar a um progresso. Bem mais do que isso, né? Porque a lei de conservação, a lei de destruição, são só 2 das 10 leis propostas por Kardec. Exato. É muito amplo. E estamos só no sumário. Mas apresentamos hoje o sumário de Livro dos Espíritos, uma proposta de metodológica, de visão metodológica, tentando imaginar o que Kardec teria pensado. Créditos ao professor Cosme Massi por esse trabalho, esse entendimento, né? Isso. Há um livro da editora Nobel, da coleção Compreender Kardec, um livro de autoria do professor Cosme Massi, e que trata do estudo da ordem didática de O Livro dos Espíritos. Na nossa página do Facebook, Estudando Kardec, nós vamos, um pouco mais tarde, postar a capa do livro, vamos postar um link para a editora, vamos postar um link para quem quer estudar Espiritismo, que é o Kardecpedia, ou Kardecpedia, como alguém gosta de falar, www.kardecpedia.org, se não me engano, confere aí, Celso. Vamos postar o link na nossa página do Facebook, da nossa equipe, Estudando Kardec. Vai no Facebook, procura a página Estudando Kardec, curte, segue, vamos conversar e vamos estudar. O programa de hoje, em vídeo ou em áudio, nós vamos disponibilizar lá ao longo da semana. Vamos ver se a gente conta com o Celso. Temos aqui o nosso... www.kardecpedia.com, mas o link vai estar lá na nossa página do Facebook Estudando Kardec. Kardec, estamos agora fechando essa visão muito rápida do sumário, mas eu vou deixar que os amigos pensem e depois, acessando a nossa página, ouçam o áudio, vejam o vídeo e se aprofundem até que no primeiro domingo do mês que vem nós vamos voltar para continuar com esse estudo. É um início maravilhoso, né? Fico feliz do Cosme ter feito esse estudo, que tem essa visão mesmo metodológica. O Cosme realmente ele é extremamente metodológico, né? E dedicado, e baseado foram mais de 2 décadas de estudo sobre isso. Ele conhece muito bem o método científico. E poder enxergar o método científico na obra, né, codificada por Kardec. A didática da apresentação, isso. É algo muito bom, Dimas. E nós ficamos imaginando, se é difícil, o professor Cosme levou quase 2 décadas para chegar a essa conclusão, imagina Kardec que tirou isso do nada, de mensagens psicografadas que vieram assim, separadas, numa época que não tinha computador, não tinha editor de texto, tudo era escrito a bico de pena, tudo quanto é lado. Exato, não tinha como salvar arquivo, não tinha como indexar arquivo. Imagina, Kardec tirou e construiu isso do zero. A gente tem dificuldade de entender o que está feito há 160 anos atrás, e Kardec tirou isso do zero. Ele pensou isso do zero. Meu Deus, veio muito preparado, deve ter uma preparação muito grande. Muito bem entendido. Que intelecto era esse homem, Hippolyte Léon Denis Arrivaio? É isso aí, 9 horas e 49 minutos, 9 horas e 49 minutos. Você está ligado aqui no programa Luz e Espiritismo, aqui da 87, hoje com o Dimas Matos, falando só, né, do início. Não passamos do índice do livro. O índice do livro. Eu vou falar, o estado vibracional aqui está forte. Foi muito bacana. Então, você vai voltar na primeiro domingo do mês seguinte, primeiro domingo de maio, nós aqui estaremos para dar continuidade a esses estudos, mas se os amigos quiserem manter contato para que conversemos, ou queiram acompanhar novas contribuições ao estudo das obras de Allan Kardec, procurem a nossa página no Facebook, Estudando Kardec.